as perguntas, né? Primeiro, expresse as duas forças em notação aí do vetor unitário, tá bom? E aí, vamos voltar lá. Você tem o módulo e o ângulo, certo? Como é que você pode achar as componentes? Você pode achar as componentes, vou fazer aqui mesmo desse lado. Você pode achar as componentes, essa é a resposta para a letra A, né? A componente x é o módulo da força vezes o cosseno do ângulo. A componente y é o módulo da força vezes o seno do ângulo. Bom? Aí você pode só substituir o módulo, o ângulo, encontrar as componentes, ó, tá bom? Vamos fazer um aqui, vamos fazer para a letra, ou para o vetor F1, tá bom? E aí vou deixar o F2 para vocês fazerem. Vou fazer bem aqui. F1x seria o módulo de F1, que é 25, vezes o cosseno do ângulo dele, né, do F1, que vale 35 graus. Componente y do F1, o módulo 25, vezes o seno de 35. Ok? Aí deixa eu abrir aqui uma calculadora. Muito bem. E vamos escrever aí, 25 vezes o seno aqui na minha calculadora é com i, tá no inglês, né? Ok, então, ó, 25 vezes seno de 35, 14,333. Vamos escrever aqui 14,3 newton, né? Agora, fazer com cosseno. Acabei fazendo primeiro com seno, né? Cosseno. Dá 20,47, tem que aproximar para 20,5, né? Vou escrever aqui. 20,5 newtons. Tá, aí são as duas componentes. Aí você pode escrever nesse formato aqui, igual tá a velocidade aqui em cima, tá bom? Vou fazer aqui do lado. Então, a força F1 vai ser igual a 20,5 I mais 14,3 J, tá bom? A componente X aqui, ó, vezes I, componente Y vezes J, tá bom? Fazer só F1, vocês fazem o F2 aí para concluir. Vamos voltar lá para o enunciado. Achamos aí o vetor em notação de vetor unitário, né? E depois ele pede para você encontrar a força total, ó. A força total, já que tem duas forças, né? Então, letra B. Letra B. A força total é a resultante, né? A soma das duas forças, ó. F1 mais F2, tá bom? Aí vocês vão ter o cuidado só que para fazer isso na notação vetorial, né? Então vocês vão ter F1x, né? Vezes I mais F1y vezes J, que a gente já descobriu ali, ser 20,5 e 14,3, né? Aí mais
F2x vezes I mais F2y vezes J. Aí você junta, né? Junta x com x, vai dar a componente x da força 1 mais a componente x da força 2, multiplica aí, ó, põe o i em evidência, mais F1y mais F2y vezes J, tá bom? Fiz aqui genérico, vocês, com os valores aí dos dois vetores da letra A, vocês respondem aí a letra B, tá bom? Letra A, letra B, agora a letra C. Encontre a aceleração do corpo. Letra C. A força é igual a massa vezes a aceleração, ó. Então, se você isolar a aceleração, ela é igual a força dividido pela massa, ó. Vetorialmente mesmo, ó. Vocês vão pegar o vetor força, que vai ser encontrado aqui, ó. Aí vão dividir por m, né? A massa do corpo, ele disse ser 5, ó. A massa do corpo vale 5 kg, está lá no enunciado. Beleza? Muito bem, letra C tá aí. E aí vem agora umas perguntas meio que de cinemática, olha só. Ele quer saber a velocidade, quer saber a posição, né? São quantidades que a gente determina lá usando a cinemática, que a gente viu na introdução à física, tá bom? Então, seria meio que uma aplicação, né, da cinemática. Como a aceleração é constante, né, a velocidade, vou colocar bem aqui embaixo, letra D. Como a aceleração é constante, né, como ela é constante, ela se confunde com a aceleração média. A aceleração média vai ser igual à própria aceleração. Bom, igual a média. E aí, se você lembrar como é que é a aceleração média, é a variação da velocidade sobre o tempo. Se você colocar os valores da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Se nós marcarmos o tempo zero, ΔT é igual ao próprio t, e aí dá para achar a mesma equação que a gente conhece lá do movimento uniformemente variado, tá bom? Então, tá aqui, ó. Por que vale isso aqui? Porque a velocidade média é o mesmo valor da constante, tá bom? E aí, o que você faz? A gente precisa da velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é aquela lá, ó. Aqui, ó. Essa aqui foi dado no problema. E é a velocidade inicial, certo? Então, você já tem a velocidade inicial. Substitui ela aqui. E aí, substitui a aceleração também, ó. A gente vai ter a aceleração aqui da letra C. Põe aqui a velocidade, põe aqui a aceleração e você vai ter uma equação com o tempo, que é a resposta aí da questão, tá bom? Muito bem, e já para a posição, talvez não dê para a gente fazer um raciocínio como esse, né? Para determinar a posição. Mas se você dividir a aceleração em x, y, né? Vamos fazer aqui na próxima página.
Letra seria qual? Letra D. Cadê? Onde é que eu pensei? Então, a aceleração, ela vai ter duas componentes. Vai ter uma aceleração na direção X e uma aceleração na direção Y. E ambas vão ser constantes, certo? Constante e constante. Então, você vai encontrar, se separar, né? A velocidade em x, vai ser a velocidade inicial em x, mais a aceleração vezes o tempo, né? Aceleração em x. A velocidade em y, igual a velocidade inicial em y, desculpa. Em y, mais a aceleração em y vezes o tempo. Aqui é a mesma coisa que a gente já fez lá no exercício anterior. Mas aí, se você continuar o raciocínio, né? Nós encontramos para a posição x e para a posição y a mesma coisa que você encontra lá no movimento uniformemente variado, né? Tá bom? Por que, professor? Se a aceleração é constante, vale essa equação aqui, né? Se a velocidade tem essa forma aqui de cima, anterior, nós podemos deduzir a posição igual está aqui embaixo, tá bom? É possível deduzir isso. Tá bom? Até no livro do ensino médio tem essa dedução, para chegar aqui nessa equação lá no movimento retilíneo uniforme, tá bom? Veja que está genérica aqui a resposta, né? Está genérica. Vocês vão, quando vocês calcularem a força aqui na letra B, vocês vão ter valores numéricos para a força, né? Usando esses valores numéricos, você vai ter valores numéricos para aceleração aqui na letra C. Aí você usa esses mesmos valores na letra D, tá bom? Está respondido de maneira genérica. Aí a conclusão eu vou deixar para vocês. Muito bem. E aí vem agora, na sequência, umas perguntas sobre a energia. Olha só. FG. Qual seria a energia cinética lá na situação inicial, né? Ó. Meio, aliás, na situação final. Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, usando a equação da velocidade, aqui, ó, essas duas equações você pode usar para achar a velocidade final, né? Em x, em y, e aí pode calcular a energia aqui, tá bom? Na letra G também é semelhante. Tem um termo aqui da velocidade, ele quer também que você some esse outro termo, que é o trabalho, né? Velocidade cinética mais o trabalho. Ok? Esse termo aqui é exatamente o trabalho. Muito bem. Então, tá rascunhada aí, né? Fiz um rascunho aí da questão 1 da lista de exercícios, tá bom? E aí, nós tivemos aqui, basicamente, aplicações da cinemática, né, da dinâmica, e aqui no final tem essa parte de energia. E a ideia justamente é você notar que essas duas coisas são equivalentes. Eu comentei na aula passada, deixa eu reforçar aqui meu comentário. Você tem a mecânica, né? Mecânica. Você tem a mecânica, aquela parte inicial que a gente chama de cinemática. O que é a cinemática? A determinação da posição, né? Da velocidade, da aceleração. Essas três grandezas podem descrever completamente o movimento, quando você tem elas em função do tempo. E aí você tem a dinâmica. O que é a dinâmica? É a aplicação das famosas leis de Newton, tá bom? Então você tem as leis de Newton e aí a determinação das quantidades, né? Posição, velocidade e aceleração. E foi justamente o que a gente acabou de fazer, né? Ó.
Aqui, ó. Tá aí as equações do movimento. Cinemática aqui, ó. Na letra D. Aqui também na letra C. Quer dizer, na letra C foi a segunda lei de Newton, né? E aí, a força resultante na letra B. Isso, Então, fizemos essas duas coisas aqui, ó. A cinemática, que é a determinação dessas grandezas aqui, velocidade, a aceleração na posição, e a dinâmica, é a aplicação das leis de Newton. Muito bem. E aí, como eu comentei na nossa aula, né? Comentei também na aula de exercício, a mecânica de Newton, isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Ó, aplicar as leis de Newton, determinar as equações do movimento, da velocidade, da posição, pode ser suplementado, né? Nós temos ferramentas adicionais, como é o caso da energia e do momento, né? Momento, vou colocar aqui momento linear. Nós podemos adicionar esses dois conceitos, o conceito de energia e o conceito de momento linear, e vão nos auxiliar nos problemas mecânicos, na descrição aqui newtoniana, né? De Newton, tá bom? E aí, você tem duas formas de energia mecânica, né? Você tem energia cinética, associada ao movimento, né? A velocidade. Você tem a energia potencial, que está associada a algumas forças, né? Como a força gravitacional, a força elástica, a força elétrica, né? Ok? Muito bem. E aí o momento linear a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, tá bom? Então, olha só. Lá na introdução à física, lá no semestre passado, nós vimos essa parte da dinâmica aqui, ó. Cinemática, aliás, essa parte da mecânica, né? Cinemática e dinâmica. E aí agora nós estamos vendo, para suplementar, né? As ferramentas aí da energia, tá bom? E do momento linear, que podem ser bastante úteis em diversas situações. São ferramentas importantes, poderosas para a descrição do movimento, né? Dos corpos. Ok? Beleza. Meio que a ideia desses dois exercícios aqui, do exercício 1 e do exercício 2, seria conectar essas duas partes aí, né? Que a gente viu antes, cinemática e dinâmica, e essa parte agora de energia, ok? As duas abordagens, as duas ferramentas. Deixa eu voltar lá no exercício. Tá aqui. Eu vou copiar agora o exercício 2, e se vocês repararem, né? É um exercício que já vimos na aula de exercício anterior, tá? Nós já vimos na aula de exercício anterior. É o enunciado, deixa eu aumentar aqui um pouco. Muito bem, olha aí. O enunciado. Você pode pensar no teorema trabalho-energia, que é uma conexão, né? Entre o trabalho e a energia, como uma segunda teoria do movimento. A primeira teoria é lá, Newton, né? As leis de Newton. E essa parte de energia seria uma parte adicional, que ele está chamando como uma segunda teoria. Paralela às leis de Newton, para descrever, né, as influências externas que afetam o movimento de um corpo. Nesse problema, vamos responder aqui duas partes, aqui, ó, A, B e C, e D e E. Tá? E as duas são as duas abordagens diferentes. Ó. A, B e C é a abordagem da energia, e D e E é a abordagem pelas leis de Newton. Tá? Aí nós podemos fazer essas duas e comparar. Tá bom? Olha aí o enunciado. Uma bala de massa, vou anotar aqui os dados. Massa 15 gramas.
15 gramas, vou converter logo para quilograma, dá 0,015 quilogramas. É acelerada a partir do repouso, tem uma velocidade, vou colocar aqui, ó, a velocidade dela final, 780 metros por segundo. No cano de um rifle que tem comprimento de 72 centímetros. Tem um ΔX aí que ela vai percorrer de 72 centímetros ou 0,72 metros. Muito bem, aí sabendo desses dados, na letra A, encontre a energia cinética. Como é a energia cinética? Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Tá bom? Não vou fazer, já fiz na aula passada. Letra B. Isso, essa energia para essa velocidade final aí que ela atinge, né? Essa velocidade final aqui que ela tinha, 780. Você coloca aqui o valor dessa velocidade, o valor da massa, determina a energia. Bem simples. Letra B. Encontre, aliás, use o teorema trabalho-energia para encontrar o trabalho, tá bom? Quem é esse teorema trabalho-energia? Vamos relembrar ele aqui, ó. Teorema trabalho-energia, nesse caso aqui, energia cinética. Diz o seguinte, esse teorema. O trabalho entre duas posições que eu vou identificar aqui como final e inicial, tá? É igual à energia do estado final menos a energia do estado inicial, tá bom? Você tem dois momentos ali, vou chamar de inicial e final. Quem é o trabalho? Seria a energia final menos a inicial. Esse aqui é o teorema trabalho-energia cinética. Muito bem. Como o objeto estava em repouso, tá bom? Vou colocar bem aqui, ó. Inicialmente, o que é que você tem? Você tem o repouso. O que significa repouso? Velocidade zero e, consequentemente, energia zero. Não tem energia, tá bom? E aí você vai descobrir, então, se a energia inicial é zero, você vai descobrir, então, que o trabalho é o próprio valor de K que você encontrou ali antes, né? Na letra A, certo? Beleza, vamos para a letra C. Use o resultado da letra B, né? Para encontrar a força média resultante. Vamos lá para... Vou botar aqui mais uma página. Letra C seria, né? Deixa eu mudar aqui. Letra C. Ele quer a força, e para isso nós vamos lembrar o trabalho, né, para uma força constante, que está na mesma direção do deslocamento, né? Você pode escrever, opa, trabalho. É simplesmente a força vezes o deslocamento. Bom, vou sublinhar aqui, ó. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Quando... Opa. Isso aqui é verdade. Quando força e deslocamento, né, tem o mesmo sentido, né? Quando estão no mesmo sentido, a força e o deslocamento, trabalha isso aí, ó, beleza? E aí é simples, ó. Você tem o trabalho, que você acabou de calcular. Você tem o dx lá, que é 72 centímetros. Aí você descobre quem é a força, beleza?
Tá aí armada a questão. Vou voltar lá para o enunciado. Na sequência tem a letra D. D de dado. Agora considere que a bala é uma partícula com aceleração constante. É com aquela força lá, né? Você vai descobrir na letra, aqui na letra C. Esse trabalho que você vai descobrir na letra C, é essa força, né? Vai causar uma aceleração, né? Qual vai ser a aceleração? Se a força é a massa vezes a aceleração é a força sobre a massa. Vocês lembram? Até a gente fez ainda há pouco no outro exercício. Pegando o módulo da força que você vai encontrar aqui, ó, na letra C, divide pela massa, você tem a aceleração. Aí você vai ter um movimento acelerado com esse valor de aceleração, tá? Uhum. Essa aceleração. Aí, tá aqui. Contra a aceleração, né? E é, não, aqui eu me antecipei aqui. Aqui é uma forma de encontrar a aceleração, tá bom? Essa força que está ali. Uma segunda forma, né? Coloca aqui, outra forma, que é o que ele está sugerindo lá, né? É você considerar o movimento acelerado, né? Movimento acelerado. Seriam essas equações aqui, ó. Posição, né? Ok? E aí, se você tem a posição final, né? Usando aquelas equações. Outra forma seria, ó, usar V igual a V0 mais AT e X igual a X0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Talvez o melhor é juntar essas duas. Se você juntar essas duas equações, você vai encontrar aquela lá. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado. Mais, né? 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Bom? E aí, ó, alguns livros chamam essa equação de Torricelli. Tá bom? Com as duas velocidades, a inicial é 0, a final é 780. O ΔX é 0,72, você pode descobrir também a aceleração. Tá? Descobre a aceleração. Seria uma segunda forma. Compara as duas, né? Compara as duas. Muito bem. E aí, é o que pede na letra F, né? Comparar as duas soluções que você encontrou, né? Ok? E é para ser equivalente. Se não tiver igual, é porque nós devemos ter cometido algum erro aí durante a solução, tá bom? Mas é para mostrar que tanto faz você usar essa parte aqui de cinemática, de dinâmica, quanto usar a parte de energia, tá bom? São equivalentes. São teorias equivalentes. Tanto a visão newtoniana, né, pelas leis de Newton, como a visão pelo conceito de energia. São equivalentes. Tá? Beleza, então vamos adiante. Essa aqui é uma primeira parte do conteúdo, né? Na aula que a gente teve online, né, há uns 15 dias atrás, nós tivemos essa parte aqui de trabalho, de energia cinética, de energia potencial e de conservação. Uma primeira parte do conteúdo. Uma segunda parte foi justamente aquela outra ferramenta, né? A outra ferramenta que foi o momento linear, né?
Nós tivemos aí a primeira parte da energia e por último nós vimos a questão do momento linear. Vamos relembrar aqui o que é o momento linear. Muito simples, né? A definição do momento linear de uma partícula. Se você conhece a massa e a velocidade de uma partícula, nós vamos chamar de momento linear o produto, né? Massa vezes velocidade. Bem simples, tá bom? Muito bem. E aí, se você tiver duas situações, né? Duas velocidades diferentes, né? Uma velocidade inicial, uma velocidade final. Você pode ter dois valores de momento, né? Se a velocidade variar, ou se a massa variar também, leva uma variação de momento. Você pode encontrar um ΔP, ó. ΔP seria um P final, né? Momento final, menos um P inicial. Okay? Como qualquer quantidade em física, né? O delta sempre vai ser essa variação que você calcula, subtraindo o valor final menos o inicial, né? Beleza. Aí nós vimos também que esse momento linear, definido desse jeito, né, com essa variação, ele pode também estar associado, né, ao impulso de uma força. O que é o impulso de uma força? É uma forma de a gente mensurar a ação de uma força no tempo. Você representa ele assim, ó, J. Um vetor J, que você calcula, ó, multiplicando a força pelo tempo que ela agiu. Tá bom? Se for uma força variável, né, eu teria que recorrer à integração, né, da força naquele intervalo de tempo. Se a força for variável. Se ela for constante, né, essa primeira expressão aqui é para o caso de uma força constante. Essa primeira expressão aqui. Okay? Se a força for constante, o impulso da força é só o produto, força vezes ΔT. E aí, nessa expressão, se pode lembrar que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? E aí, se você pegar esse intervalo de tempo aí, pode analisar o valor médio, né, da aceleração nesse intervalo de tempo e escrever assim, ó. Se substituir lá naquela expressão, o J fica massa vezes variação de velocidade sobre o tempo vezes tempo, né? Aí você cancela os dois, né, tempos. Aí você vai ter massa vezes ΔV, que seria ΔP também. Acabei não enfatizando aqui antes. O P é mv. Se variar a velocidade, o ΔP é mΔV. Tá bom? E aí é uma segunda forma de calcular o impulso. Tá? O impulso de uma força também é igual à variação do momento. Aí, ΔP. Muito bem. O que a gente pode ver aqui de forma adicional para o momento linear? Podemos ver, vou colocar num slide aqui separado, né? Se você tiver um sistema de partículas. Se você tiver um sistema de partículas, como é que faz? Partículas, sei lá, 1, 2, 3, né? Para um sistema de partículas, nós vamos definir, né, o momento total, né? Que é o momento total? É simplesmente a soma, né? O momento da partícula 1 mais
o momento da partícula 2 mais o momento da partícula 3 mais etc. É a soma de todos os momentos. Tá bom? Para um sistema de partículas, você pode definir um momento total. E aí, o que a gente observa, né? Numa colisão, né? Numa colisão de duas partículas, né? Você observa, se a gente for aplicando a terceira lei de Newton, né? Aplicando a terceira lei, né? Da ação e reação. Eu fiz isso na aula no dia. Vai chegar no seguinte resultado, né? A variação do momento P1 mais P2 é igual a zero, tá bom? E você vai identificar como a variação. Ó, você tem duas partículas, 1 e 2. A soma desses dois momentos não muda na colisão, tá bom? E aí você pode identificar isso aqui, ó. A variação do momento total é igual a zero, tá bom? Isso aí vai ser verdade se não tiver nenhuma força atuando, né? Vamos escrever aqui, ó. Na ausência de forças externas, não tem força externa atuando, ó, vai acontecer isso aqui. O momento total, ele não muda, a variação é igual a zero, ou seja, ele se conserva, né? Se conserva constante, se conserva o mesmo. E aí nós temos o famoso princípio de conservação do momento total, né? O momento total se conserva, né? Se você não tem a aplicação de forças externas. E aí também é uma forma de enxergar que a terceira lei de Newton é equivalente à conservação do momento total, tá bom? Você dizer que vale a terceira lei de Newton é dizer que o momento total é conservado, certo? Duas são equivalentes. Beleza. Então, olha só, nós temos a definição do momento linear, né? Definição do impulso, o momento total e a possibilidade de sua conservação. Esses conceitos aqui, né? Permitem nos resolver bastantes situações do movimento, né? Situações físicas. Em particular, os problemas de colisão, tá bom? Os problemas de colisão são facilmente descritos se você usar esses conceitos de momento, né, de momento total, de conservação, tá bom? Vamos fazer isso, né? Vamos deixar aqui de generalidades, né? Tudo que eu estou falando aqui de maneira geral, o que é o momento de maneira geral, né? O que é o impulso de maneira geral, o que é o momento total e a sua conservação aqui, bem genericamente, né? Vamos pegar lá a lista de exercícios, sem ser a lista. Essa aqui é a lista que vai ser avaliativa, né? Vamos localizar a outra. Essa aqui, pronto. A lista. Essa aqui é a lista. A nossa lista só para exercitar mesmo, né? Uma lista de exercícios para a gente trabalhar os conceitos. Pega aqui o enunciado, vamos lá para... Isso, está aqui. Falta mais uma página. Vamos aplicar esses conceitos aí de momento, né? Vamos aplicar... Opa, não copiou não, meu Deus. Ah, tá aqui. Vamos lá, vamos copiar
O enunciado. Aumentar mais. Opa. Pronto, tá bom. Vamos lá. 2 blocos de massa M e 3M são colocados numa superfície horizontal sem atrito. E uma mola leve é atada ao bloco de massa maior e os blocos são empurrados juntos com a mola entre eles. Uma corda que inicialmente mantinha os 2 blocos é então queimada. E depois disso, o bloco de massa 3 move-se para a direita com a velocidade de 2 metros por segundo. Vamos entender o que é que ele está dizendo. Vou voltar lá no exercício, porque tem uma figura, ó. É isso aqui que ele está dizendo. Tá bom? Deixa eu copiar também. Figura. Vou copiar. Então tá aqui, ó. Então, tá bom. E aí, você tem aí 2 momentos, ó, antes e depois. As 2 massas, ó, tá aqui, ó, a massa M e a massa 3M, ó, um bloco menor e um bloco maior. Elas são amarradas, ó, tá aqui a corda. A corda. Estão amarradas. Ó. E aí essa corda vai ser partida aqui quando se queimar, né? Quando for queimada. Tá? E aí a mola que estava inicialmente comprimida, aqui ó, antes, a mola está comprimida. Ela vai se estender, né? E vai dar um empurrão aqui nos 2, né? A mola vai se estender e dar um empurrão nos 2. Ok? E aí os 2 vão se mover, ó. A massa 3M vai se mover aqui para a nossa direita, né? Com velocidade de 2 metros por segundo. E o outro bloco aqui, ó, menor, de massa M, vai se mover aqui para a nossa esquerda com a velocidade V. Tá bom? Muito bem. Esse aqui é só o enunciado, né? O desenho do problema. Vamos agora para o que nós queremos aí descobrir, né? Determinar. Primeiro, a velocidade do bloco de massa M, ó. Esse bloco aqui menor, qual é essa velocidade aqui com que ele vai escorregar aqui para a esquerda? E agora, professor? É como eu acabei de falar para vocês, ó. Nós podemos aplicar o conceito de momento, né? De momento total, e de conservação. O sistema está isolado, ó, não tem ninguém agindo aqui de fora sobre ele, tá bom? Então, vou colocar bem aqui no início, ó. Vamos supor que o sistema está isolado, ou seja, não tem força externa. Sem forças externas. Isso que quer dizer isolado. Se isso é verdade, então o momento total se conserva, tá bom? Nós vamos usar exatamente isso, ó, que o momento total se conserva. E aí, então, você tem que determinar o momento aqui, ó, antes e o momento aqui depois. Ok? Tem aqui o momento antes da corda se romper e aqui é o momento depois, tá? Se o momento se conserva, isso quer dizer que a sua variação é nula ou, de outra forma, o valor, como eu estou chamando de antes e depois, né? Vou colocar aqui. Antes e depois deve ter o mesmo valor, não muda, certo? O valor aqui, ó. Antes e depois, né? Ou depois e antes.
Deve ser o mesmo. Essa é a conservação do momento. Tá bom? A nossa estratégia é essa. Vamos considerar, né, que o momento permanece o mesmo, o momento total permanece o mesmo. Esse é o princípio de conservação do momento, tá? Vou colocar aqui... Ah, sim, primeiro. Aqui já dá para a gente deduzir um deles. Os dois estão parados, estão em repouso. Isso significa quanto é a velocidade deles. A velocidade deles é zero. Então, você pode dizer que o momento antes aqui, o momento antes, vai ser quanto? Vai ser zero. Está todo mundo parado. O momento da massa menor é igual a zero. O momento da massa maior é igual a zero. Não tem velocidade, não tem momento. Certo? Ok? Beleza. Falta agora, então, calcular o momento depois. Acho que dá para fazer aqui também, ó. Vamos fazer bem aqui do lado, ó, nesse espaço. Quem é o momento depois? Vai ser a massa m vezes a velocidade v, ó, que é o momento desse lado aqui. A massa m vezes a velocidade v. Mais a outra massa do outro lado, ó. 3m, a massa do outro lado, vezes a velocidade 2, ó. Tá bom? Ok? Se quiser chamar, né? Que é massa vezes velocidade. Ó. Só que para outra partícula. Massa vezes velocidade para outra partícula. Que é para a primeira e que é para a segunda. E agora, professor? Agora, ó, você tem dois valores aí. O momento antes e o momento depois. Se você tem a conservação, né? Você tem a conservação, vamos escrever que o momento depois vai ser igual ao momento que era antes, tá bom? E aqui eu vou escrever aqui em módulo, tá bom? Já que o movimento se dá numa linha, tá? Aqui então seria o momento naquela direção da linha. O momento depois a gente acabou de ver ali, volta lá. É a massa vezes a velocidade, depois 3m vezes 2. Você pode até escrever ali como 6. Aqui se juntar, né? Ó. Vai dar 6 vezes m, né? Vai dar 6m. 3m vezes 2, tá? 6m. Eu vou colocar aqui 3 algarismos. Então, 6. Opa, esqueci o MV, né? MV mais... Oh, meu Deus. 6m, né? 6mv. Igual, do outro lado você tem o que? Zero. Então, um momento depois é mv mais 6m, né? Opa, faltou o v ali, né? Ah, não, desculpe. Não tem v não, né? Tem v no primeiro termo. E o momento inicial é zero. Ok? E aí, você pode fazer o quê? Podemos passar... podemos passar esse termo para o primeiro membro, ou desculpa, para o segundo. Se passar para o segundo, você vai ter ele negativo. Então, mv é igual a menos 6m. E aí você isola o valor da velocidade, né? O valor da velocidade. Vai ser menos 6m dividido por m, né? Aí você simplifica, né?
E aí, finalmente, quanto é que vale a velocidade? Vale menos 6, eu vou colocar com 3 algarismos. Metros por segundo. Olha só que beleza, ó. Aplicamos a conservação do momento e descobrimos que a velocidade aqui do bloco menor vai ser 6, né, metros por segundo. Muito bem. Letra B. Letra B. Encontre a energia potencial elástica do sistema, considerando que a massa M vale 0,350 kg. E agora, professor? Como é que nós vamos encontrar essa energia potencial elástica? Aí teria que usar outra conservação, seria da energia, tá bom? A letra B a gente resolve por conservação da energia, certo? Vou falar na página. Mais uma página aqui. Vou colar de novo aqui a figura. Nós vamos ver de novo um antes e um depois, certo? Vamos ver um antes e um depois. E aí, dessa vez, vamos considerar a conservação da energia, tá? Então, letra B, vamos usar conservação da energia, certo? Conservação da energia. E agora, você tem a situação antes e a situação depois. A energia que nós estamos falando é a energia total, a energia mecânica total, que é a soma da potencial com a cinética, tá bom? E aí uma forma de você encontrar essa energia mecânica é calculando as duas, né? Aqui, antes, a energia vai ser zero, porque ele está parado, a energia cinética vai ser zero. Porém, a energia potencial, a gente não sabe. Nós só sabemos que ela é elástica. Vou só colocar aqui. U é igual a U elástico. Aí vamos para a letra... para o instante depois. Então. O instante inicial é esse. Se você quiser somar para dar a energia vai ser simplesmente a energia elástica. Beleza. Aqui embaixo vamos calcular a energia cinética e a energia potencial. A energia potencial vai ser zero, ó, porque a mola não está comprimida, tá bom? Só tem energia potencial elástica se a mola estiver comprimida ou esticada. Então você vai ter só energia cinética para as duas partículas, tá bom? Para a primeira partícula, que tem velocidade v, né? E para a segunda partícula, que tem massa 3m e tem velocidade 2. Ok? E aí, eu acabei fazendo o genérico, né? Mas aqui, ó, é massa vezes velocidade. Tá? A primeira partícula aqui, ó, partícula M. Aqui, massa vezes velocidade, ó, para a partícula massa 3m. Tá bom? Quer dizer, velocidade ao quadrado, né? Que é energia. Então, ó, o K vai ser igual a meio de 0,350. Ele diz que a massa é 0,350. Está lá no enunciado. Beleza. Vezes a velocidade, qual é a velocidade aí? Do primeira massa, que a gente acabou de descobrir, vale 6. A velocidade que vale 6 metros por segundo. Mas, aí se você quiser ali, ó, vai dar meio 3m. 3 que multiplica 0,350 vezes a velocidade, que é 2 ao quadrado, vou colocar logo 4 aqui, né? Pronto. Então você vai ter aqui meio que multiplica 3 vezes
350, aqui tá horrível, né? 0,350 aqui, ó, a massa M, valor de M. E agora, professor, agora você faz essas contas aí, né? Se quiser fazer por par, então fazer 0,350 por 2 dá o quê? 150 mais 25, mais 100, 0,175. 6 ao quadrado dá 36, né? Mais ali dá o quê? Meio vezes 4 dá 2, né? 3 vezes 0,350 dá 1,50, assim, né? E aí, fazendo a calculadora, esse resto que eu encontrei ali. 0,75, 1,75, aliás, vezes 36, que é 6 ao quadrado, mais 2, que multiplica 1,050. Dá 8,4 aqui na minha contabilidade. Está 3 algarismos, 8,40 joules. Muito bem. E aí você calcula a energia. E é só somar esses dois que dá o próprio 8,40. E aí, olha só, a energia é igual à própria energia elástica e ela vale 8,40, né? Se você considerar o momento antes e o momento depois, você chega na conclusão que a energia elástica é 8,40. Ok? Matou aí a letra B. Vamos voltar lá. Letra C agora, né? Aqui é só uma pergunta conceitual. A energia originalmente está onde, né? Na mola ou na corda? Na mola, né? Aí a energia elástica. É, a energia elástica é da mola, né? Muito bem. E aí, como é que a gente pode explicar nossa resposta, né? A corda, para ela também comportar energia, ela teria que ter elasticidade, né? E se o sistema está parado, quer dizer que a corda é inextensível, né? Ela não vai ter energia potencial elástica associada à corda, só a mola, tá bom? Mas se quiser resumir, né? A resposta de qual mesmo? Letra C, né? C e D. Muito bem. Ele vem perguntando se o momento é conservado. Sim, nós acabamos de comentar isso, né? O momento vai ser conservado. Sim. Ele pergunta, como é que você pode considerar que o momento é conservado se tem força já agindo, né? As forças estão agindo, mas elas estão em equilíbrio, né? Você tem peso, você tem normal, você tem a força elástica, você tem a reação, né? A tensão, tem uma corda amarrada aí. Mas está todo mundo em equilíbrio, né? Aí ele diz que não há movimento anterior, mas tem posterior, né? Posterior tem, né? Sim. O movimento posterior vai se dar em direções contrárias, né? Olha lá o valor que a gente encontrou para a velocidade. Ó. Tá no sentido contrário. Tem lógico, porque para o momento zerar, né? Vai ter o momento da primeira partícula, vai estar numa direção, vai estar na direção aqui dessa velocidade, e o momento da segunda partícula vai estar na direção aqui oposta. Ok? Está numa direção oposta. Beleza? Muito bem, então matou aqui esse problema. Aí eu gostaria de fazer mais um
problema aqui de momento, tá bom? Deixa eu localizar. Eita, é quase 9 horas, né? Ela é simples, dá pra gente fazer rapidinho. Deixa eu localizar lá o exercício. Vamos fazer mais um de momento, tá bom? Essa aqui, a 24. Vou dar um print nela aqui. Pronto. Vamos lá para o nosso quadro. Mais uma página. Vamos lá. Deixa eu só dar uma aumentada aqui na frente. Muito bem, olha só o que diz o enunciado aqui da 24, a lista de exercícios, tá bom? A gente faz ela aqui e encerra. Uma partícula de 3 quilogramas tem velocidade, ó, vou colocar aqui, a massa é 3 quilogramas. E ela tem a velocidade, vou escrever aqui, ó, V igual 3I menos 4J, e aí é metro por segundo, que é a velocidade. Tá bom? Letra A. Encontre as componentes x e y do momento, né? Ou seja, ele quer, e o exercício quer que você determine o momento linear. Bom, quem é o momento linear? É o produto massa vezes velocidade. Né? Nesse caso aqui, vetorialmente, né? Vetorialmente. Aqui, então, é só multiplicar quanto é a massa. 3 vezes a velocidade. Quem é a velocidade? 3i menos 4j. Tá aí. Massa vezes velocidade. Faz o produto, né? Aí pode fazer a distribuição, né? 3 vezes 3 aqui, 3 vezes 4. 3 vezes 3 vai dar 9. Multiplica aí. Menos 3 vezes 4 dá 12. Multiplica j. E aqui é o momento. Momento, o vetor momento, vale isso. Então, é só sublinhar aqui. Quem é a componente x? 9, né? 9 é a componente x, vou chamar aqui, ó, px. Quem é a componente y? É o menos 12, py. Um momento na direção x, um momento na direção y. Matou a letra A. Bom, letra A. Vamos então para a letra B. Letra B. Ele quer o módulo e a direção do momento. O módulo, se você tem as componentes x e y de um vetor, né? Vai ser o módulo. Vai ser o módulo. O módulo, não sei se vocês se recordam, né? O módulo, você pode fazer simplesmente, olha só, a raiz quadrada das componentes. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Como é que vem isso aí, professor? Você pode construir um triângulo retângulo com as componentes x e y, tá bom? A gente vê isso lá naquela parte, na disciplina mesmo, semestre anterior a gente viu isso aqui, né? Na parte de introdução à física. Constrói um triângulo retângulo, a hipotenusa é o P, né? O módulo do vetor. E os catetos são as componentes. Dá para chegar aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Então, seria só substituir os valores, ó, seria a raiz da componente x, que é 9, né, ao quadrado, mais componente y, que é 12, ao quadrado. Vamos fazer essa conta, fazer lá no calculador. Então, seria... eu vou fazer aqui já tudo. Raiz de 9 quadrado mais 12 quadrado
a gente precisa botar o sinal negativo, né? Porque tanto faz eu fazer menos 12 ao quadrado, ou 12 ao quadrado é o mesmo resultado, né? E aí, se você extrair a raiz quadrada, vai dar 15. 15 o quê? Acabei não comentando, né? A unidade do momento é simplesmente o produto da unidade da massa vezes a unidade da aceleração. Então, dá simplesmente quilograma vezes metro por segundo. Então, tá aí o módulo do... E, por último, ele quer a direção. A direção é o ângulo do vetor, certo? Ali naquela figura que eu fiz, quem seria o ângulo? O ângulo seria esse aqui, podemos chamar de θ. A forma usual da gente encontrar o ângulo, quando você tem as componentes x e y de um vetor, a forma padrão, né, usual de fazer isso, é calcular a tangente, certo? Vamos fazer assim. Você sabe que a tangente do ângulo lá, do ângulo que está lá, né, é θ, seria, ó, o oposto, o lado oposto sobre a adjacente, né? Então, seria py sobre px, tá bom? Aí você coloca os valores, ó, o py vale quanto? Menos 12. E o py, ou px, vale 9. Então dá menos 12 sobre 9. Então vai dar negativo, né? 12 nonos. 12 nonos. É 1,33333. Aí. Aqui é a tangente do ângulo, tá bom? Como é que você encontra o ângulo a partir da tangente? Você tem que fazer a função inversa, que é o arco tangente. Tá bom? Essa aqui é a função inversa. Opa. Função inversa. Porque ela faz o contrário, ó. Essa função aqui de cima, a função direta. Você põe o ângulo, né? E calcula a tangente. Aqui na função inversa é o contrário, ó. Você coloca aqui dentro o valor da tangente e o resultado é seu ângulo. Faz o inverso, tá? E nesse caso aqui seria o arco cuja tangente vale menos 1,3333, tá bom? Vamos lá para a calculadora científica. As calculadoras científicas têm essa função, tá bom? Então, nem precisava ter apagado, né? Mas vamos lá. Aqui na minha, ela aparece assim, A-T-A-N. Tá bom? Tá aqui, ó. Arco e a tangente é menos 1,3333. Na minha contabilidade está dando menos 53,1. Menos 53,1 graus. Ok? Tem calculadora que vai aparecer tangente menos 1, assim. Opa. Tem calculadora que vai aparecer, ó, TAN menos 1. Mas é a mesma função inversa. Tá bom? Aí o cosseno menos 1, né? Cosseno menos 1. Beleza? Muito bem, senhores e senhoras. Passamos das 9 horas. Podemos encerrar por aqui, tá bom? E amanhã nós nos vemos, né? Se ficou aí alguma dúvida, né? A gente pode debater amanhã pessoalmente, tá? Mas vou deixar gravado, deixa eu lá finalizar a gravação.